Olá, tudo bem? Aqui é a professora Ana Paula e essa é a disciplina de Algoritmos e Programação 1. Agora, em especial, nós vamos tratar sobre o assunto das estruturas de dados homogêneas. Vamos lá? Bem, em vídeos anteriores, eu apresentei para vocês a problemática de um aluno ingressante lá no ano 2000 na Universidade Federal de Goiás. Então, lá nós tínhamos, se vocês se recordam, a situação de definir se um aluno estava reprovado de prova final ou aprovado de acordo com a média. E os vídeos foram passando, o tempo foi passando e nós chegamos à seguinte situação. E se ao invés de nós fazermos apenas de um aluno, nós quiséssemos fazer e verificar a situação de todos os alunos da sala? E aí nós saímos das estruturas condicionais e aí a gente teve que usar a estrutura do tipo laço para a gente poder varrer os 50 alunos ali. Mas e agora? Se a gente tivesse que apresentar como saída a listagem contendo a matrícula e o respectivo aluno. De que forma a gente poderia fazer isso? Lembrando que a gente quer fazer isso de uma forma eficaz e eficiente. E aí, de novo, nosso detetive, né? E ele vai nos indicar que nós não conseguiremos fazer essa estrutura utilizando os tipos de dados que nós tínhamos até então, né? Esses dados primitivos. Eles vão ser insuficientes para que nós possamos solucionar este problema. E neste momento, apresento para vocês novamente o famoso cinto de utilidades do Batman, adaptado para a disciplina de Algoritmos e Programação 1. E hoje, em especial, nós vamos tratar sobre os vetores. Vocês vão ver na literatura aí também como matrizes unidimensionais, é tudo a mesma coisa, certo? Então, para este vídeo /aula, nós vamos falar sobre o conceito dos vetores, como que a gente escreve um pseudocódigo desses vetores e como que nós realizamos o teste de mesa. Estão preparados? Bem, antes de eu falar necessariamente da estrutura do vetor computacionalmente, eu convido para que vocês pensem numa estrutura semelhante a um prédio. Então, imaginem um prédio aí na cidade de vocês e este prédio, ele é utilizado, né, na verdade, em grandes centros ou não, e a ideia é que as pessoas possam morar no mesmo terreno, entre aspas, né, porque é o mesmo endereço ali, estão todas acaba morando uma em cima da outra ali, em função da arquitetura do prédio. E essa ideia de ter todos morando no mesmo número, vamos dizer assim, no mesmo terreno, é a mesma que vocês devem levar para o conceito do nosso vetor. Ou seja, a gente tem que pensar sempre que os vetores estão alocados, entre aspas, no mesmo endereço de memória, certo? E eu sempre peço para que vocês continuem fazendo essa analogia com os prédios, que vai ficar mais fácil o entendimento. Então, vamos pensar nessa estrutura do vetor, mas pensando em um prédio que tem apenas um único apartamento por andar, certo? Combinado? Outra definição que vocês também poderão encontrar por aí é de imaginar o vetor como se fosse uma caixa com vários lugares separados para guardar documentos. Então, imaginando mesmo uma caixa assim, uma sapataria, uma caixa de sapatos empilhados ali, né? E uma característica também, pensando também na sapataria, que quando a gente chega na sapataria organizada, né? Eu quero ver o sapato de número 38. Então, tem toda aquela fileira ali relacionada aos sapatos com a mesma numeração. Essa ideia, no sentido de ser do mesmo tipo, também se aplica aqui aos vetores, certo? Então, a gente vai definir um espaço. Quando nós estivermos trabalhando com a linguagem C, vai ficar um pouco mais clara essa questão de espaço, mas por enquanto eu quero que isso fique bem ciente para vocês de que nós estamos tratando a mesma posição de memória e todos estão sendo endereçados ali para aquela mesma posição. E outro detalhe, são todos dados do mesmo tipo.
Ou seja, eu não posso colocar naquele espaço de vetor alguma variável que seja do tipo real, uma variável que seja do tipo inteiro ou uma que seja do tipo lógico, certo? Isso não é possível. Vetor são todas uma coleção de dados homogênea. Eu já comecei a dar meu spoiler aqui, né? Então, por definição, toda vez que nós estivermos tratando de vetor, vocês vão ter que lembrar que se trata de uma coleção de dados primitivos, ou seja, são vários dados do mesmo tipo que serão agrupados. Do mesmo tipo. E uma coisa bem interessante é que nós utilizamos índices para acessar essas variáveis. E aqui eu faço até uma ressalva e eu gosto muito dessa ideia de comparar com coisas que a gente já conhece. Vocês já devem ter trabalhado lá no Excel e devem ter percebido que lá a gente sempre vai referenciando, né, de acordo com as linhas e colunas. Mas aqui, como eu estou trabalhando no universo unidimensional, é como se eu estivesse para cada célulazinha, imaginando que a gente está só numa única coluna, nós vamos sempre alimentando os dados ali de acordo com a nossa necessidade. Então, às vezes, esses dados podem ser de hora, pode ser de valor monetário, pode ser de literal, palavras, né? Mas uma coisa que eu quero que fique ciente é que são todos do mesmo tipo. E cada um vai ser armazenado em uma linha, certo? Então, aqui eu até trago essa questão da linha, ó, 1, 2, 3. E essa ideia de ir buscar pela linha é o que vai ser essa definição para nós aqui desses famosos índices, certo? Então, se eu falar em índice, eu quero que vocês tenham em mente que eu estou falando necessariamente como se eu estivesse acessando em qual linha da minha planilha que eu busco esse dado, tá bom? E uma dica é que vocês pensem nisso como se fosse uma tabela mesmo do Excel, que aí fica bem bacaninha mesmo para a gente assimilar esse conceito. Mas vamos às definições. Por definição, um vetor ou uma estrutura de dado homogênea unidimensional, nome bonito, né? É a mesma coisa. Isso quer dizer que se trata de um conjunto de variáveis do mesmo tipo, que possuem o mesmo identificador, ou seja, vocês vão sempre referenciar as variáveis por um nome apenas, e são alocadas sequencialmente na memória, ou seja, lembra da ideia das linhas, então primeira linha, segunda linha, a gente não começa da primeira e depois a 20ª, depois a segunda, depois a 14ª, então ele tem uma ordem ali bem definida. E como as variáveis têm nome, o que vai distinguir uma posição ali, pensando na nossa planilha do Excel, os valores das células, o que vai nos diferenciar é de acordo com a linha, ou seja, o índice que nós vamos usar para verificar em qual linha, né, qual que é o elemento que nós estamos querendo acessar, no caso, o índice. Então, vamos ver aqui um exemplo da sintaxe utilizada para nós fazermos essa declaração em Visual G. Lembrando que vai variar sempre, né? Sempre vão variar de acordo com a linguagem ou interpretador, alguma coisa que vocês estiverem utilizando. Mas uma coisa que eu quero que vocês tenham ciência é que nós sempre vamos declarar, no caso, né, aqui, o tipo dos dados que nós estamos trabalhando, certo? E uma outra informação também é que nós vamos sempre dar a dimensão, ou seja, qual que é o tamanho deste vetor, contando de início até o fim. É importante nós sempre definirmos, começar de 1, no caso aqui do Visual G, na linguagem C, quando nós formos ver, vocês vão ver que a gente vai começar o índice a partir de 0, mas é um assunto que nós vamos ver a posteriori. A princípio, o que eu quero que vocês saibam? Que nós vamos ter que declarar. Então, vejam só, um exemplo aqui bem prático. Eu estou declarando a minha variável cujo nome é V, certo? Eu vou definir que ela é um vetor, ou seja, eu vou alocar posições ali de valores que vão como se fosse uma coluna do Excel, certo? Então, eu
pegando como se fosse uma coluna do Excel que vai contar com 5 linhas, então de 1 a 5, certo? E dentro de cada um desses valores aqui, ó, eu vou colocar valores do tipo inteiro. Então é isso que nós estamos fazendo. Estamos declarando uma variável que se chama v, que na verdade ela é um vetor que tem 5 posições e cada uma dessas posições vai guardar números do tipo inteiro, certo? E aí, como que nós fazemos, uma vez que já definimos essa estrutura, como que nós fazemos para inserir dados nessa estrutura? É muito simples. Vejam só. Eu venho aqui, lembrando que o nome da minha variável é v, eu preciso dar como se fosse mesmo um apartamento. Eu acho esse exemplo muito fácil e rápido para nós associarmos. A gente sempre fala, é no edifício tal, apartamento tal. Porque se eu chegasse só no edifício, não vai adiantar nada. Então, eu tenho que falar, olha, eu estou na variável, no vetor v, na posição 1. Então, o que está acontecendo aqui? Ele está escrevendo o valor de 45 na minha posição 1. E assim, pessoal, sucessivamente. Então, em V2, eu estou escrevendo 0. Em V3, eu estou escrevendo 83. V4, 101. E V5, eu estou copiando, olha só que interessante, o valor que está em V2. Aí, atenção. O que é que tem lá em V2? Aí é onde começa a gente ter que usar um pouco aqui os nossos cérebros, as nossas sinapses para nos ajudar. Então, ele vem aqui do V2, ele busca lá no V2, o que é que você tem em V2? E ele tem o valor de 0. Então, neste caso, lá na posição 5 do meu vetor, também vai ter o valor de 0. E aí, ao final, nós vamos ter o preenchimento deste vetor com esses valores aqui, certo? Lembrando que se eu fizer assim, eu quero achar o V3, qual que é a saída? É o menos 83, que está assinalado aqui, certo? É bem tranquilo. E eu vou introduzir o próximo conceito trazendo uma tirinha aqui do quadrinho Vida de Programador. Não sei se vocês conhecem, mas eu curto de montão. E aí ele chega, vou ler para vocês, tudo bem? Então, alunos, é assim que funciona o for em C. Aí, no caso, ele está explicando, né? Agora, ele declara um vetor com 4 posições, inicializa os vetores de 1 a 4. E aí, vocês vão ver que está muito parecido aqui com o Visual G, né? Declara ali as posições e os valores que vão sendo assim. Aí, ele vem e pergunta, e se a gente tiver um vetor de 100 posições? O sujeitinho vai lá e fala, copia e cola. E se nós tivermos 1 milhão de posições? Aí ele responde, aí copia e cola bastante. E aí ele cabum desmaia, né? Mas brincadeiras à parte, isso daqui eu quero mostrar pra vocês que tem muita gente que às vezes lá no começo quer fazer as coisas dessa forma. Sendo que nós temos no nosso cinto de utilidades de AP1 um recurso muito bacana. Vocês se lembram qual é? Acertou miserável para quem disse, no caso de varrer automaticamente o vetor. A ideia, pessoal, é que nós já vimos em outras aulas, em outros vídeos, sempre vamos ter que usar um laço de repetição para varrer os elementos, ou seja, os índices que estão no nosso vetor. Então, bem simplesinho. Aqui, como eu já havia mencionado em aulas anteriores, eu vejo o pessoal utilizando uma vida toda, certo? O laço de repetição do tipo para, porque a gente já sabe onde começa, qual é o tamanho do vetor, ou seja, quantas vezes ele vai ter que repetir. Então, por conta disso, nós sempre vamos fazer essa varredura automatizada usando um laço de repetição qualquer. Usa-se muito o for, mas é só ele, professora? Não, se quiserem utilizar o for não, o para, né? Estou aqui já na linguagem C. Usa-se muito o para, mas não é apenas ele, vocês podem utilizar o faça enquanto e o repita. Vocês podem utilizar o repita até,
o enquanto, alguma instrução faça. Qualquer um deles que vocês utilizarem, a finalidade é a mesma. Mas, por default, pessoal, pelo menos nas literaturas que eu estudo e vejo assim, basicamente usam mesmo a estrutura do tipo para, na linguagem C, for. Então, vamos ver como é que seria para nós exibirmos no nosso vetor os números de 1 a 10. Lembrando que esses números vão ficar guardados lá na nossa pilhazinha, pensando lá numa planilha do Excel, certo? Então, vejam bem, aqui eu tenho a minha famosa estrutura, né, para aqui de repetição, bonitinha, belezinha. Dentro do meu bloco de instrução, o que está acontecendo? Eu estou fazendo uma variável, tem esse colchete aí para indicar que primeiro é a primeira posição, depois vai para a segunda posição, depois vai para a terceira posição e assim sucessivamente. Então, só aqui para vocês terem uma ideia, vou fazer bem pausadamente, nós temos um vetor que tem 10 posições, começando de 1 e vai até 10, certo? E aí nós temos também a variável i, que vai ser esse contador, que vai, como se fosse o andar ali do nosso, as linhas ou o andar do nosso prédio. E aí, começar a nossa brincadeira. Para ir começando de 1 até 10, por que 1 e 10? Lembrando que é o tamanho que eu tenho aqui do meu vetor, tá bom? De 1 até 10, o que ele vai fazer? O valor que está na minha posição V, I, recebe I. Ixi, eu não entendi nada. Calma que eu vou explicar. Lembra que a gente tem aqui como se nós tivéssemos feito uma coluna com 10 linhas? Então, o que está acontecendo? Na primeira linha, como se eu parasse ali, ó, na primeira linha você vai colocar o valor 1. Por que esse 1? Porque o meu I começa de 1, certo? Vai vir para, volta, incrementa, o I agora vale 2 e ele vai passar para a segunda linha. Na segunda linha ele vai escrever 2. E esse processo, pessoal, vai se repetindo até chegar quanto? Até chegar no 10. Então, ele vai escrever na primeira linha 1, segunda linha 2, terceira linha 3, quarta linha 4, décima linha 10, décima primeira linha não tem, certo? Porque vai só até 10 e vai no fim ao algoritmo. É uma coisa também interessante aqui, ó, porque é o seguinte, até então vocês devem também estar se perguntando, nossa, mas não mudou nada, usou o laço, mas eu não estou entendendo por quê. Aqui eu explico. Se eu tivesse usado simplesmente o laço para varrer esses números, eu perderia uma referência, porque eu faria as contas ali e iria mostrar, mas eu não conseguiria estar lá no meio do código e falar assim, qual é o valor que estava na sétima linha? Então, por conta disso, a gente tem que usar essa ideia aqui do vetor. E aqui uma coisa interessante, observem que eu estou utilizando duas vezes o laço. Nessa primeira aqui é o que eu estou chamando de montagem. Já que nesta segunda é basicamente só para a gente fazer a exibição aqui do que está sendo armazenado ali no meu vetor, certo? Vamos então, pessoal, para o teste de mesa. Lembrando que eu sempre gosto de começar lá na frente, porque até aqui na linha 5 nunca acontece nada. Então, vamos lá. Linha 5, início, eu tenho que a minha variável I não está valendo nada. Aqui eu propositalmente já coloquei as 3 posições aqui do meu vetor. Lembrando que eles vão sempre estar no mesmo endereço, mas eu vou alocando valores ali no primeiro andar, no segundo andar, ou primeira linha, segunda linha, da forma que vocês acharem mais fácil para assimilar aí, certo? Então, neste momento aqui, o que acontece? Ninguém tem nada, certo? Se executarem aí, possivelmente no Visual G vai estar tudo zerado. Então, comecemos aqui a nossa brincadeira. Nessa linha, o que está acontecendo? O meu I vale 1, certo?
E as minhas variáveis, nada de atualizar. O que está acontecendo aqui? Na linha 7, o V, eu não estava no 1, então eu vou trabalhar apenas com o V1. Observem que o que fica dentro desse colchete é a mesma coisa que está aqui no índice. Então, eu estou, entre aspas, mexendo apenas na primeira linha. Então, nessa primeira linha, eu estou escrevendo 1, certo? Venho para o fim para, incrementa o meu I, agora ele passa a ser 2. E automaticamente, quando eu entro na linha 7, eu sei que eu estou trabalhando com alguma coisa que está lá na linha 2, certo? Então, o que está acontecendo aqui? O meu V2 vai receber o meu valor de I. Mas quem que é meu valor de I atual? É 2. Então, por isso, aqui no meu V2, o valor é 2. E aqui, seguindo a execução do algoritmo, nós temos que agora o I vale 3. E aqui neste momento eu vou, entre aspas, acessar, mexer apenas na variável de V3. Então aqui no meu V3 eu acesso e vou copiar o valor que está na variável I, que no caso aqui é 3. Vou meu fim para, o meu I incrementa, lembra-se disso? Mas como ele não entra naquela condição de ir até 3, ele vai sair do meu para e vai começar a entrar num outro para. Esse outro para, ele está relacionado à parte de impressão, para a gente escrever isso, certo? Lembrando que esses valores ficam sempre armazenados na memória. Isso é uma coisa muito bacana que acontece aqui. Olha só, então ele gera a primeira saída. Quem que ele está imprimindo? O VI, no caso V1. Na segunda rodada do laço, o meu I vale 2 e ele vai escrever o valor na linha 10, 2. Volta aqui na linha 11. Na linha, volta para a linha 9, né? E aí, aqui fica sendo meu I igual a 3. E vai escrever o valor na linha 10 referente ao conteúdo que está lá em V3. No caso, 3. E assim, ele vai seguir a execução até que finalize o algoritmo, certo? Bom, pessoal, e hoje, neste vídeo /aula, nós vimos a estrutura do tipo vetor, que é uma estrutura homogênea unidimensional. Nós vimos o fluxograma para como que a gente faz esse acesso de uma forma automatizada, basicamente utilizando laços. Vimos o pseudocódigo para ser usado no Visual G e também fizemos um teste de mesa. Por hoje é só, fiquem bem e até a próxima!